Bom dia, tudo bom? Bem, a história do Brasil se resume em 3 momentos: período colonial, período imperial e o período republicano. O conteúdo do 3º ano do ensino médio é o Brasil República. E a história do Brasil República tem divisões. A República Velha, depois você tem Era Vargas, depois da Era Vargas você tem um período chamado de populismo, depois ditadura militar, e República Nova. Essas são as divisões do Brasil República. O que nos interessa no nosso encontro de hoje é a República Velha, que também tem divisão. República das Espadas, República das Espadas e República Oligárquica, ou República das Oligarquias. Então, nesse período da República das Espadas, da República das Oligarquias, é o que nos interessa hoje. E é disso que a gente vai estar falando. Tá? Nós vamos começar, de forma bem resumida, sobre República das Espadas. Primeiro, por que nós chamamos de República das Espadas? Porque esse é um período que é governado por 2 marechais. Tá bom? Marechal Deodoro da Fonseca e o segundo marechal, Floriano Peixoto. Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. A República Velha começa no dia 15 de novembro, proclamação da República, o feriado, tá? De 1889 e vai durar até a Revolução de 1930, com o início da Era Vargas, até 1930, tá? A República das Espadas chama-se República das Espadas porque foi um período governado por 2 marechais, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. O governo de Marechal Deodoro da Fonseca também é chamado de governo provisório ou transitório. É o momento da saída do Império, entrada da República, tá? Dura muito pouco tempo e ele sai do governo, né? E acaba o governo muito rápido e logo em seguida entra como presidente o vice-presidente de Deodoro. O vice-presidente de Deodoro era Floriano Peixoto. Nesse período, é um período muito curto, muito rápido, porém é marcado por algumas revoltas. Eu vou falar um encontro só sobre as revoltas da República Velha. Após, o que nos interessa é quem são os 2 presidentes e por que se chama República das Espadas. Tá? República das Espadas, porque quem governava o Brasil eram 2 marechais. Logo depois vem a República das Oligarquias, ou República Oligárquica. O que significa a palavra oligarquia? Vem do modelo da Grécia Antiga. Oligarquias são famílias, governos de família dos ricos. Tá bom? E que família rica? Quem consegue ser rico nesse Brasil, nesse começo? Também chamado de
latifúndio, latifundiário, uma política agrária, ou os donos da terra, donos de terra, fazendeiros. Daí eles se auto-intitularem com a patente de coronéis. É também chamada a República dos Coronéis. Nesse período, depois de Floriano Peixoto, vem Prudente de Moraes, vai de Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, são vários presidentes, até Washington Luiz. De Prudente de Moraes a Washington Luiz são os presidentes da República das Oligarquias. Um governo onde todos eles são latifundiários, todos eles são fazendeiros. E tem um detalhe nesse período: todos os presidentes são ou de São Paulo ou de Minas Gerais. Todos, absolutamente todos. E esse momento de Minas e São Paulo decidirem quem é o presidente do Brasil é chamado de... Isso cai em tudo quanto é prova, gente. Política do café com leite. É chamado de política do café com leite, tá? Essa prática de revezamento entre Minas e São Paulo. Então, se pergunto para você o que foi a política do café com leite, você me responde: é a política de revezamento entre Minas e São Paulo na escolha do presidente do Brasil. Explica melhor. Então, o maior produtor de café do Brasil é São Paulo. O maior produtor de leite do Brasil, Minas Gerais. Então, a política de revezamento entre São Paulo e Minas Gerais na escolha do presidente do Brasil chama-se política do café com leite. Quando isso é rompido? 1930 surge Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, mas isso é uma outra história que a gente vai esperar para contar. Nesse período da política do café com leite, que escolhe, você tem voto, as pessoas votam para deputado, né, para senador, para presidente, mas o voto é aberto, o voto não é secreto, tá? Entendido? E nesse período nós temos o chamado voto de cabresto. Não existe urna eletrônica, tá? Tem gente que quer a volta do voto escrito, para que você possa olhar em quem você está votando. Isso a gente chama de voto de cabresto. Significa que o dono daquela fazenda pega todos os seus empregados e diz assim: eu quero ver em quem você vai votar. E aí ganha o candidato do dono da terra. Se votar num outro candidato que não seja o candidato do dono da terra, ele é obrigado a sair. É despedido. Isso acontece com os empregados, são despedidos. E quando a maioria dos votos não era para o candidato que o dono queria, as urnas desapareciam, sumiam, existiam roubos, tá? Existiam revoltas, existia queima de urnas. Isso tudo é o voto de cabresto. E muita gente trocava o seu voto por qualquer bobagem. Por exemplo, tem gente que troca o voto por uma cédula de R$50 hoje em dia. Tem gente que troca voto por um churrasco num condomínio, troca o voto por um churrasco depois de uma partida de futebol. Tem gente que troca voto por dentadura, por sandália,
por jogo de camisa de futebol. Tá bom? E o candidato depois fica revoltado se ele não foi eleito, tá? Porque ele, segundo ele gastou muito dinheiro. Ou seja, ele fica revoltado porque ele comprou o voto e não foi eleito. Essa prática acabou. Mas tem gente que quer de volta o voto de cabresto. Vai que, por exemplo, um religioso, um líder religioso, fala lá em cima, onde ele está pregando, que tem que votar no candidato do padre, do pastor, do pai de santo. Parece que a gente escuta muito isso, né? Mesmo que ele não fale abertamente no púlpito, ele espalha para algumas pessoas e dentro de determinados templos religiosos insistem no voto de cabresto. Mesmo que seja impresso, muitas eleições são feitas assim. Continuam elegendo o patrão, o empregado continua escolhendo o patrão como seu representante nas suas vontades. É horrível, mas essa é uma prática da República Velha. Isso faz com que essa política que a gente vê por aí, ainda hoje, seja uma prática da República Velha. Nesse período da República Velha, nós temos o principal, né? Que é uma política agrária que vai acabar. Nesse período da República Velha acontece a Primeira Guerra Mundial. Nesse período da República Velha acontece também o surgimento de regimes totalitários na Europa, fascismo e nazismo. Essas coisas é um outro encontro, mas é só para dizer que nada disso está dissociado. Então fica as seguintes perguntas para os senhores, e principalmente para os senhores e senhoras, alunos e senhoritas também, tá? Eu falo algumas perguntas e você me responde lá no Classroom, tá ok? Questão número 1. Como se divide a história do Brasil? 3 partes, tá? Colônia, Império e República. 2. Como se divide a história da República? Tava lá, aquele todo aqui. 3. Como se divide a República Velha? 4. Por que a República das Espadas recebe o nome de República das Espadas? 5. Quais os presidentes governaram o Brasil na República das Espadas? 6. O que significa a palavra oligarquia? 7. Quem foi o primeiro presidente não militar na República Velha? 8. Quem foi o último presidente do Brasil na República Velha? 9. Explique o que foi a política do café com leite. 10. O que é voto de cabresto? Obrigado. Até o próximo encontro.